Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje voltando a falar de Demolidor Renascido. O episódio 4 saiu e a gente vai discutir um pouquinho o que é que esse episódio nos trouxe de novo e o que é que está acontecendo no decorrer da série. Então se você está acompanhando o Demolidor Renascido, já assistiu, deixa aí embaixo nos comentários o que é que você está achando da série. Se não assistiu ainda, fica aí que a gente vai comentar um pouco. Se você não liga muito para spoiler, então fica aí que a gente vai conversar um pouco sobre o futuro dessa série e um pouquinho sobre o episódio 4, beleza? Vamos lá fazer esse review, mas antes não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, isso é muito importante, curte o vídeo e compartilha para aquele seu amigo que gosta do UCM, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolar, falar um pouquinho de Demolidor Renascido do episódio 4. Beleza, o episódio já começa falando um pouco sobre o ocorrido no episódio 3, que foi quando o Tigre Branco foi morto. E o que a gente pensava que tinha acontecido era o quê? Que o Justiceiro tinha sido contratado para fazer esse serviço. E o que a gente descobriu foi, na verdade, que os policiais de Nova York estão usando a identidade visual, vamos dizer assim, do Frank Castle, que é o nome do Justiceiro, para cometer esses crimes. Então, meio que encobre, camufla, é a palavra mais aceitável, o que eles estão fazendo dentro da cidade de Nova York. E é o que a gente estava vendo nos 3 episódios passados, que a polícia ela estava muito em xeque, muito pela sua lealdade, muito pela sua dignidade de alguns policiais que não tinham escrúpulos algum para conseguir o que queriam dentro da cidade de Nova York, muito pelo distintivo, muito por terem o poder de fazer o que quiserem dentro da cidade de Nova York, muito pelo distintivo. Então, os 3 primeiros episódios, o segundo, tratou muito isso. O episódio do júri também foi muito focado nessa parte dos policiais corruptos também dentro da cidade de Nova York. E o que o episódio 3 nos mostrou foi que justamente isso, os policiais de Nova York estão fazendo uso da identidade visual do Frank para encobrir os seus crimes, fazendo com que a responsabilidade seja transferida para outras pessoas. E é aí onde as habilidades do Matt entram, porque ele ficou muito com uma pulga atrás da orelha sobre a morte do Tigre Branco. Então ele mesmo foi investigar, não como Demolidor, mas como Matt, a paisana, vamos dizer assim, mas usando seus poderes, entre aspas, do Demolidor. E foi aí que ele reencontrou o Frank, que estava escondido em um determinado lugar dentro de Nova York. Então é onde tem uma das conversas mais interessantes que eu já vi. Quando os dois se encontram, a gente percebe muito que a fisionomia do Frank e como ele age com as pessoas é de uma pessoa completamente destruída mentalmente, porque claramente ele não tem controle emocional, tanto na sua conversa com o Matt Murdock, que conversa, a gente percebeu que os dois estão quebrados mentalmente e sentimentalmente também. Então a gente percebe que são 2 heróis, o Frank não é tão herói assim, mas são 2 personagens que estão lutando contra o seu eu mais profundo. O Frank, por tudo que aconteceu com sua família, ele nunca mais foi o mesmo, a gente sabe disso. E o Matt muito pela morte do Fogg, que ele está tratando isso da melhor forma possível, tentando deixar nas mãos da justiça, porque foi uma das pautas da conversa dos dois, que o Frank até indaga ele: você está deixando tudo nas mãos da justiça, e o que está acontecendo? Aí ele simplesmente cita que o assassino do Fogg pegou prisão perpétua, mas aí, velho, tá faltando alguma coisa. E o Frank diz isso a ele, tá faltando alguma coisa. Tem até uma parte que eles meio que quase entram na tapa, quase trocam socos. E aí quando o Frank diz a ele que essa foi a parte mais sincera que ele teve dele em muito tempo. Porque o Matt, a gente sabe como ele é e ele reprime muito os sentimentos. Assim como o Wilson Fisk está fazendo também, reprimindo, entre aspas, a sua personalidade assassina e brutal. O Matt também luta contra justamente esse sentimento de impotência, de não poder fazer o que realmente ele queria fazer como vigilante, deixando tudo nas mãos da justiça. Por isso que esses 3, 4 episódios tá tratando muito desses problemas sociais e como o Matt está tendo que resolver esses problemas na base da justiça legal e não como um vigilante.
E aí onde entra outro problema social, como eu disse no meu review dos 3 primeiros episódios, que a série está trabalhando muito nesse quesito de problemas sociais, problemas recorrentes dentro da cidade de Nova York com pessoas normais. E aí quando cai no colo do Matt um roubo por pipoca de um cara simples, mas que já teve diversas passagens pela polícia. Mas e aí é aí onde entra a moral da história, a moral do personagem que ele foi interpretar, que é o sistema, ele prefere, o próprio personagem fala isso, que o sistema prefere pagar para deixar ele preso do que dar comida a ele. Então é o que eu disse no meu review dos 3 primeiros episódios. O Matt vai ter que lidar com essa problemática dos problemas sociais com mais pé no chão e com pessoas normais. E aí é quando ele vai em busca de uma solução para o problema desse rapaz, e aí quando ele entra em outra discussão sobre qual a penalidade que esse cara ia tomar, e vai lá, vem cá, ele consegue 10 dias de detenção e meio que o cara também não gostou muito, foi quando ele falou tudo isso sobre o sistema corrupto e tal. Então é muito disso que a série vai tratar daqui pra frente. Eu tô gostando bastante dessa pegada da série até aqui. E falando muito no Fisk, a gente sabe que o Fisk ele não é flor que se cheire. Então nesse 4º episódio a gente pôde perceber e pôde pescar um pouquinho do que realmente o Wilson Fisk é capaz. A gente sabe que a Vanessa meio que traiu e não traiu porque ele tinha ido embora e estão fazendo terapia e tal. Mas a gente sabe que ela estava com outro rapaz e simplesmente ele pegou esse rapaz e trancou. A gente sabe que o Wilson Fisk em outros carnavais ele já teria destroçado esse cara há muito tempo. Uma perna para um lado, uma cabeça para o outro, a gente sabe como ele é. Então, mas ele meio que está reprimindo, não sei ainda o que é que ele está planejando com isso. Tanto que o seu empregado vazou uma informação política para a imprensa e ele meio que perdoou. Só que no meio dessa conversa ele disse: primeira e última vez que você faz isso, porque da próxima você não vai viver para fazer isso. Então, velho, o Fisk eu não sei o que raios ele tá planejando com tudo isso, mas ele meio que tá como se estivesse atuando para Vanessa, porque ele prendeu o cara, tá mantendo o cara, o então amante dela em cativeiro, mas não tá 100% Wilson Fisk que a gente conhece, porque em outros carnavais ele já teria mandado esse cara pro além há muito tempo. Mas aí vem o final do episódio, e é um final completamente meio que esperado e inesperado ao mesmo tempo, porque a gente sabe que o Matt ele tá fazendo o possível para não usar a roupa do Demolidor e não agir como vigilante. Tá deixando tudo nas mãos da justiça, como eu falei, tratando dos problemas sociais ilegalmente. Mas no final do episódio ele simplesmente começa a treinar. O que é que isso nos dá e o que é que isso nos mostra? Que o Demolidor tá vindo aí, ele vai ter que aparecer por tudo que tá acontecendo na cidade. Ele tá percebendo que a justiça só não vai dar conta de solucionar todos esses problemas que estão acontecendo, e principalmente com o Fisk à espreita. Ninguém sabe ainda quais são as intenções reais do Fisk, mas a gente sabe que uma hora ou outra o Demolidor vai ter que voltar e vai ter que aparecer novamente. E no final do episódio mostra ele treinando e mostra um vislumbre de algumas máscaras, uma também que já apareceu na série da She-Hulk, eu não quero nem lembrar dessa série, por favor, mas algumas máscaras já mostraram ali, e o final do episódio é um paralelo entre ele e o Fisk, e o final do episódio termina com ele treinando, e isso nos dá uma ponta de que o Demolidor vai voltar, e bem mais cedo do que a gente esperava. Mas e aí, o que é que você tá achando da problemática desses 4 episódios e do caminho que Demolidor Renascido tá tomando? Deixa aí embaixo nos comentários e a gente vai conversando mais sobre essa série semanalmente aqui. Então deixa aí embaixo nos comentários o que é que você tá achando da série, se já assistiu, se tá afim de assistir, se já assistiu e não tá gostando. Deixa aí embaixo tudo nos comentários, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado muito e a gente vai conversando mais sobre Demolidor nas próximas. Até a próxima, galera. Fui!